Olá, pessoal. Última revisão aqui do conteúdo do sexto ano, Ciências. E a gente vai fazer a provinha aí sobre a estrutura da Terra. Então, voltando lá no início do capítulo 2, certo? Na página 28, acompanhei comigo. A gente falou sobre as camadas da Terra, né? Foi a primeira coisa que a gente comentou. E a Terra, ela tem algumas camadas importantes aí. A primeira camada a gente chama de crosta terrestre, é onde a gente habita, onde tem os oceanos, os continentes, tudo mais. É a parte mais fina da superfície da Terra. Logo depois vem o manto, certo? O manto, ele é formado por silício, metais derretidos, níquel, ferro, tudo isso aí derretido nessa partezinha aqui do manto, certo? Está marcando aqui bonitinho. Opa, desculpa. Manto é essa parte aqui. Logo depois é a parte do núcleo. A gente tem o núcleo externo e o núcleo interno, certo? O núcleo externo, essa parte aqui na laranjinha, e o núcleo interno, ele é formado basicamente por ferro e níquel, certo? O ferro e níquel, que apesar de ser uma temperatura muito alta nessa região aqui, por conta da pressão, esse núcleo ele acaba ficando sólido, certo? Núcleo de ferro e níquel sólido. Na região do manto também a gente tem o que a gente chama de correntes de convecção. O que são as correntes de convecção? As correntes de convecção são os ciclos ali que envolvem o manto com a parte do magma derretido. Então, tem sempre esse ciclo aqui, aquecendo a lava e formando aqui um ciclo, como se fosse uma maré dos mares ali, né? Sempre levando mais magma derretido para cima, movimentando as placas tectônicas também, e levando rocha para derreter na parte mais interna do núcleo, certo? Então, essa parte do manto. A parte do manto externo tem o que a gente chama de litosfera, que é uma parte mais sólida, onde ficam as placas tectônicas. Opa, isso voltou demais. Vamos. Fala um pouquinho. Então, a crosta terrestre é a camada mais fina, como eu falei, né? Tem toda a parte oceânica e a parte continental. O manto e o núcleo. Então, dê uma olhada nessas camadas da Terra, porque vai ser importante também na hora que a gente for falar da província. As placas tectônicas, nesse quesito aí fica no manto, né, na parte chamada litosfera, são placas sólidas que ficam deslizando em cima desse magma. E são conhecidas essas placas tectônicas, essas linhas vermelhas é o encontro entre uma placa tectônica e outra, e é por conta dessas placas que a gente tem o movimento dos continentes, né, a separação dos continentes que a gente conhecia antes como Pangeia, e fossem divididos em continentes menores. E é por causa dessas placas tectônicas também que tem a formação de montanhas, de terremotos, certo? Então, a junção entre uma placa e outra, a gente vai ver depois que nesses locais a possibilidade de terremotos é muito maior e também a aparição de vulcanismo também é muito mais normal, certo? Falar um pouquinho sobre o terremoto, que é por conta dos choques entre duas placas tectônicas, fazendo com que a Terra se mova sobre nossos pés e cause aí um terremoto.
De acordo com Richter, existe uma escala, a escala Richter, ela mede a proporção de um terremoto. Um terremoto ele é muito alto e vai atingir em torno de 9,0 na escala Richter. Um terremoto leve seria abaixo de 2 na escala Richter, certo? E durante alguns anos aí nós presenciamos algumas catástrofes causadas por terremoto. Um terremoto causado no mar, ele é conhecido como maremoto, nesse caso aí, ou também tsunami, que foi o caso mais recente lá em Fukushima, no Japão, em 2011. Causou essa devastação aí. Passando aqui para a parte de vulcanismo, o vulcanismo ele não está diretamente relacionado à movimentação das placas tectônicas, mas sim a pressão, né, por conta das correntes de convecção, que acabam lançando esse magma que está muito quente, numa pressão muito alta, para fora da crosta terrestre, certo? Então, essa parte inferior aqui é a câmara magmática, onde tem uma reserva de magma, e quando a pressão está muito alta, esse magma tem que ser lançado para fora de alguma maneira. Então, ele sai na forma do vulcão, e quando o magma sai do vulcão, ele tem um nome chamado de lava, certo? Então, dentro da crosta terrestre, a gente chama de magma, e fora, a gente chama de lava. Tem o caso dos geysers também, que é quando a água é aquecida pelo manto, e também expelida na forma de vulcão. A deriva continental é uma teoria baseada na semelhança entre os continentes, né? Parece que se encaixam. E com isso, depois dos estudos relacionados às placas tectônicas, a gente observou também que existem fósseis em comum em ambas as regiões ali, em vários continentes diferentes, que provavelmente se deu pela ocasião quando o nosso planeta tinha apenas um continente, né, que a gente chama de Pangeia. Logo após o resfriamento da Terra, a gente tinha esse continente único, e com a movimentação das placas tectônicas, esses continentes foram se separando em Laurásia e Gondwana, depois dos continentes que a gente conhece hoje, certo? As Américas, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, a Antártica, todos esses continentes aí. Aqui a gente nota o movimento das placas tectônicas devido às correntes de convecção, lançando magma para a superfície e separando aí os possíveis continentes, fazendo com que apareça uma faixa de água entre os continentes, e por isso a gente continua em movimentação. Experimentozinho, e logo depois do exercício, estudem por esse exercício aqui, vai ser muito importante. A gente está sempre falando sobre as camadas da crosta terrestre, sobre o vulcanismo, certo? É uma revisão boa, além daquela revisão que a gente passou também no último vídeo. Sobre as rochas e o solo, existem vários tipos de rocha de solo, né, na crosta terrestre, e elas são formadas de formas diferentes. O primeiro grupo de rochas que a gente vai falar são as rochas magmáticas. São as rochas que foram formadas devido ao resfriamento de magma. Então, quando tem um magma que é resfriado na parte inferior aqui na crosta terrestre, a gente chama de granito. E o magma que saiu, foi expelido pelo vulcão, logo após resfriado, a gente chama de basalto. Tem algumas especificações aqui sobre basalto e granito. O segundo grupo, a gente chama de rochas sedimentares, que são rochas formadas a partir de outras rochas que foram sofrendo processo de erosão, e com o tempo elas foram sendo acumuladas em um terreno específico, e esse terreno depois compactou essa poeira, essa areia, e virou uma rocha diferente, certo? Esse tipo de rocha é muito importante para a gente, porque além de ter uma formação diferenciada, ela também abriga alguns fósseis, certo? Os fósseis são animais que viveram, animais e
vegetais também, outros seres vivos, que viveram milhares de anos, e quando eles morreram, camadas de sedimento foram se acumulando em torno deles. A gente consegue distinguir aqui cada era pela faixa de areia de cor diferente, que foi sendo acumulada e virou uma rocha sedimentar, certo? E lá dentro dessas rochas sedimentares a gente vai encontrar os fósseis, que são animais que sofreram aí com o tempo a ação dos minerais e se solidificaram. A gente tem o caso também das estalactites e estalagmites, que são derivadas de rochas calcárias, que também são rochas sedimentares, no caso, né, provenientes principalmente de animais marinhos. Esses animais marinhos, depois de morte, né, as conchas desses animais são trituradas com o tempo, e esse sedimento ele acumula em algum lugar e forma rocha calcária, também em forma de estalactites e estalagmites, que a gente conhece das cavernas, certo? E por último, são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, como o próprio nome diz, são rochas que sofreram metamorfose, certo? Então, tanto rochas sedimentares quanto rochas magmáticas, elas podem se transformar em rochas metamórficas. Isso se dá pela ação da pressão e temperatura em determinado momento ou região, que transforma esse tipo de rocha, formando uma rocha metamórfica, certo? Aqui um exemplo da rocha metamórfica, o mármore, uma rocha que está aqui próxima à costa terrestre, sofreu a ação do tempo, né, por conta da pressão e também temperatura aqui do manto. Então, essa rocha ela foi sendo modificada e formando outro tipo de rocha que a gente chama de metamórfica. Então, mármore, a ardósia e o gneiss são exemplos de rochas metamórficas. Então, um desenhozinho dessas rochas, né? Depois da atividade, a gente já resolveu esses exercícios aqui. Aqui tem um exemplo de sedimentação, né? Formando rocha sedimentar. Número 1 aqui formando rochas metamórficas, ação do tempo, pressão e temperatura. Então, esses exemplos aqui são muito importantes para a gente trabalhar na prova de vocês do semestre. Então, estudem e toda essa revisão que eu passei, né? E a folhinha, a lista, né, que eu passei na última revisão também é importante para vocês. Deem uma olhada, porque a prova é basicamente esse conteúdo aqui. Ok? Então, boa prova para vocês, até a próxima.